e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Vocês percebem? O coraçãozinho de Acã era um coração dominado pelas coisas materiais. Nem a advertência do próprio Deus de que aquilo seria anátema o levou, o impediu de tomar e de esconder, como se nós pudéssemos esconder alguma coisa de Deus. E normalmente, queridos, esse é sempre o sentimento desse tipo de pessoa. Ele pega, ele esconde, ele quer mais e mais e mais, que o seu coração é completamente dominado pelos bens materiais. Será que algum de vocês aqui nesta manhã está sendo dominado, tem o coração dominado pelos bens materiais? Será que você está pegando o que não é seu? Quando o coração é dominado por esse desejo de ter e ter cada vez mais, irmãos, a pessoa vai pegando e pegando, e daqui a pouco ela está roubando, e daqui a pouco ela está sendo desonesta, e daqui a pouco ela está fazendo o que não deve, e você pergunta, mas como pode isso? Pode, porque o coração é um coração dominado. O coração é um coração que deseja mais do que tudo o bem material. Ele quer ter mais e mais e mais. Ele vive para ter mais e mais e mais. Mas se esse for o caso, olha, para fechar essa brecha, pastor, como fechamos essa brecha? Com uma vida de piedade, buscando viver a piedade. Ouvimos falar muito do projeto piedade. É isso, irmãos, é através da vida piedosa. 1 Timóteo 6, de 6 a 8 diz, mas é grande ganho a piedade com contentamento. O que precisamos é ter o nosso coração na vida piedosa, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Que nós possamos nos contentar com aquilo que o Senhor nos dá, com aquilo que o Senhor tem dado para você. Não queira mais do que aquilo que o Senhor tem dado para você. Sabe por quê? Porque você não precisa. E se você quiser, você vai comprometer a sua fé. Você vai abrir brecha e o inimigo vai acabar com a sua vida. Sabe o que aconteceu? Acã foi apedrejado, a família de Acã foi apedrejada, os bens de Acã foram apedrejados. Acã perdeu a vida, perdeu a família, Acã perdeu tudo, porque ele quis ser além daquilo que Deus havia determinado para ele. Eu quero dizer para vocês nessa manhã, olha para mim, Deus tem planos e projetos materiais para a vida de cada um de vocês. Eu creio que Deus não tem planos iguais. Sabe por quê? Cada um de nós tem capacidades diferentes. A pessoa que você coloca 20 reais, daqui a um mês tem 40, daqui a um mês tem 60, 80, 120, ele vai. Tem pessoa que você coloca 20 reais, semana que vem ele pede 20, na semana que vem ele pede 40, na outra semana ele pede 60. Irmãos, não dá para entender, mas Deus deu a cada um de nós capacidades diferentes. Eu não creio que Deus tenha o mesmo plano financeiro para a vida de cada um de nós. Deus tem planos diferentes. Amém por isso. Se o Senhor deu para você e não deu para mim, amém. Você deve estar feliz com o que Deus te deu, e eu devo estar feliz com aquilo que o Senhor me deu. Eu preciso entender, eu tenho aquilo que o Senhor me permite ter, e eu louvo a Deus por aquilo que eu tenho. Eu lembro do tempo em que eu tinha um Fusquinha 66, que o meu sogro, não é? O vovô Enoque me deu o Fusquinha 66. Irmãos, você já viu um Fusquinha? Nossa, sabe o que é Fusquinha? Era um carro que havia no passado. Já ouviu falar em Fusquinha? Ouviu falar? Era o carrinho, havia no passado os Fusquinhas aí. E o meu era 66, isso é em 90, né? Era um Fusquinha azul 66, né? E aí eu ia de Fusquinha com Fusquinha para o seminário, e eu parava o Fusquinha perto de outros carros, o Fusquinha ficava uma vergonha, ele era azul, mas corava de vermelho, e ele dizia, mas aqui do lado desse carro, eu dizia, fica aí, filho, está tudo tranquilo. Mas, meus irmãos, eu lembro que às vezes dava aquele toró que dava antigamente, o céu descia, e eu descia da colina do seminário no meu Fusquinha, não era amarelo, era azul, e ali, e o pessoal, alguns descendo a pé, todos molhados, e eu dizia, não vou nem dar carona, só para curtir mais e mais o meu Fusquinha. E eu agradecia tanto a Deus, e eu louvava a Deus, e eu olhava as pessoas com os carros,
grandes, mas eu dizia, a mim o Senhor me deu esse fusquinha. Eu era feliz com aquele fusquinha, porque ele havia sido dado por Deus através de sogro. Já pensou? Até sogro, né? É uma coisa especial, o sogro dá o carrinho, né? E eu ficava feliz da vida. Depois fiz uma maior bobagem, eu troquei por um que eu mesmo vi quando descobri o carro. É outra história, aí a Esther conhece a história. Mas irmãos, agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor. Então tenha esse coração grato. A vida de piedade, a vida piedosa, a vida de gratidão por aquilo que o Senhor nos dá, ela fecha toda a brecha na área material, e o inimigo não pode entrar na minha vida, porque não pode me mostrar qualquer outra coisa que eu vou dizer para ele. Eu sou feliz com o que eu tenho. O que eu tenho, o Senhor, foi Deus quem me deu. Agora, meu irmão, não bota esse plástico naquele negócio que está todo ruim, caindo aos pedaços, que é mau testemunho, viu, meu irmão? Às vezes eu olho os carrinhos por aí e tem lá um plástico assim, foi Deus que me deu. Mas o negócio está saindo uma fumaça que parece que é carga lenha. Então não pode fazer isso não, viu, meu irmão? Aí para colocar, foi Deus que me deu, tem que ser carro decente, viu? Tem que passar no teste do Letran, etc e tal. Porque senão você está fazendo gol contra, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Então veja lá. Não coloca lá também que você ama a sua família se você bate na esposa, viu, meu irmão? Então você bota lá um plástico assim, eu amo a minha família, dentro de casa você. Então cuidado, inclusive a pastoral dessa manhã, que vai abençoar a sua vida. Então veja, o inimigo não tem como entrar, não tem brecha. Não tem brecha, porque ele vai mostrar, ele vai tentar, mas eu vou dizer, tá bom, esse aí é 2015, mas o meu é 66, também é carro do ano. Eu dizia isso. Qual é o ano do seu carro? 66. É carro do ano? É carro do ano. O meu também é carro do ano. Qual é o ano? 66. O seu é 2015, mas o meu também é carro do ano. Tem ano. E eu louvava e glorificava o nome do Senhor. Agradeça a Deus, para que você não dê brecha. Então, se você está dando brecha nessa manhã, peça ao Senhor, Deus, eu não quero dar mais brecha na minha vida material. Mas uma outra brecha que muitas vezes nós damos em nossa vida, irmãos, é brecha na área emocional. Essa é uma brecha que todos nós damos. E eu gostaria que você parasse agora e pensasse um pouquinho. Essa é uma brecha que todos nós damos, não é? É brecha na área, é o sentimento de mágoa e ódio em relação àqueles que nos feriram. Não há ninguém aqui nessa manhã que não tenha sido ferido por alguém. Ninguém. Não há ninguém aqui nesta manhã que não tenha sido ferido por alguém. Então, querido, nós precisamos, é uma brecha. Aliás, essa não é uma brecha, essa é um rombo que nós damos. Mágoa e ódio, mágoa e ressentimento, mágoa e raiva. Pessoas que nos feriram. Irmãos, há uma pessoa na Bíblia que muito me impressiona, porque foi uma pessoa que guardou muita raiva, muita ira, muita mágoa. Se chamava Absalão. Veja esse texto de 2 Samuel. Veja esse texto, é um texto impressionante, Os irmãos conhecem a história. Amon era irmão de Absalão, só que eram de mães diferentes. Isso é um problema, irmão. Quando a gente lê o Velho Testamento, o livro de Reis, Crônicas, todos esses livros de Reis, irmãos, os problemas todos, sabem qual é? É que todos eles eram filhos de mães diferentes. O indivíduo tinha 30, 40 filhos, mas cada um de uma mãe diferente. E era um problema sério, porque cada uma das mães queria o melhor para o seu filho. Então, Amon era irmão de Absalão, mas eles eram de mães diferentes. Por isso, Amon desejou muito uma irmã que ele tinha de parte de pai, e ela era irmã de Absalão, e Amon criou uma situação, e Amon teve um encontro amoroso com a sua irmã, e aí isso levou Absalão a não falar mais com Amon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava Amon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Ele odiava o irmão. Quantos de vocês aqui nesta manhã têm ódio no coração por alguém que fez mal para vocês? E você guardou esse ódio? Veja, era irmão, foram criados juntos, mas ele odiava. E aconteceu que isso me impressiona. Aconteceu que passamos 2 anos inteiros. Gente, como é que alguém pode guardar um ódio no coração 2 anos inteiros? Passaram 2 anos inteiros. Absalão tinha tosquedores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amon estiver alegre do vinho, eu vos disser, feri Amon, então matareis, não temais,
porque porventura não sou eu quem vou ordenei? Esforçai-vos e sede valentes. Queridos, esse homem, Absalão, guardou raiva, guardou ódio no coração. Ele ficou à espera do tempo certo. Ele determinou no seu coração, e odiar é isso. Por isso o ódio, quem odeia já matou. Quem odeia já matou. Muita gente diz, eu nunca matei ninguém. Matou, sim, senhor. Se você já odiou, você é um assassino. E você precisa se arrepender e pedir perdão ao Senhor por isso. Amon, aliás, Absalão assassinou Amon no seu coração. Ele o assassinou, porque não lançou fora a mágoa e o ódio. Ele o assassinou. Se você tem guardado ódio no seu coração, você já assassinou essa pessoa. Já diante de Deus, aos olhos de Deus, você é um assassino e uma assassina. E foi o que aconteceu com ele. Agora vejam, queridos, só tem uma forma de fechar. Só tem uma forma de fechar essa brecha. Essa é uma brecha que o inimigo usa. Essa é uma brecha por onde ele entra na nossa vida. Essa não é nenhuma brecha, é uma porta aberta que nós abrimos na nossa vida. E Satanás vem, o inimigo vem, o adversário vem e ele faz a festa. É preciso fechar essa porta. E ela só pode ser fechada com uma vida de perdão. Colossenses 3, 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Querido, eu quero dizer a você uma coisa nessa manhã. Não há outra forma de você fechar essa brecha, a não ser o perdão. O Senhor manda dizer a você nesta manhã, não continue guardando essa mágoa, esse ódio no coração. Mágoa não resolvida gera ressentimento. Ressentimento não resolvido gera ódio. Não tem jeito. E ódio é assassinato, é assassínio. Quando eu começo a odiar uma pessoa, eu a matei no meu coração. Eu me tornei um assassino. Poder matá-la fisicamente ou não é uma questão de oportunidade. Mas ela já morreu. Ela foi morta no meu coração. Queridos, só tem um meio de fechar essa brecha. E fechar essa brecha é perdão. Peça ao Senhor nessa manhã, Deus me ajude a liberar perdão, porque Deus, eu não quero. Fala isso com o Senhor. Seja honesto com Deus. Nós não podemos ser desonestos. Fala com Deus, Deus, eu não quero. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você sabe que tem gente que nem ora com medo que Deus mude o coração? Irmãos, nós somos. Quando eu digo nós, eu falo porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu conheço o ser humano. Nós somos tremendos. Nós somos tremendos. Irmãos, muitas vezes a gente não ora por determinadas coisas que a gente não quer que Deus mude o nosso coração. Deus não quer, nós não queremos que Deus mude. Eu quero fazer isso, eu vou no gabinete pastoral, o pastor dá uma palavra, abre a Bíblia, me confronta com a palavra de Deus, e eu digo, não, mas eu não quero que Deus faça isso, eu não vou orar não, porque se eu orar, vai que eu oro, e Deus me leva a perdoar. Eu não quero perdoar. Ok, tudo bem, sem problema, fala isso para Deus. Fala assim, Deus, eu não quero perdoar. E tem mais, Senhor, eu não quero que o Senhor mude o meu coração. Eu não quero. E fica falando isso para Deus. Você vai falando isso para o Senhor. E aí o Espírito Santo vai vir, oi filho, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Senhor, já perdoou? Não, eu não quero perdoar, eu não quero que o Senhor mude o meu coração. E aí o Espírito Santo vai tratar com você. Fala isso, Senhor, fala isso, Senhor. Tem gente aqui nessa manhã que não perdoa e não ora para que Deus mude o seu coração, que você quer continuar odiando. Sabe por quê, querido? Posso falar? Posso? Vou falar. Você se nutre desse ódio. Você se alimenta desse ódio. A sua vida é alimentada por esse ódio. Só que você não sabe que isso vai destruir completamente você. Lembra o que aconteceu com Absalão? O ódio levou aonde? A morte. O ódio leva à morte. Então não continue nisso não. Nessa manhã diga, Senhor, aquilo que o pastor está dizendo é verdade. Quem foi que falou para ele?
Ninguém falou, é o Espírito Santo que está falando com você nessa manhã. Fala com o Senhor, irmãos, algo que eu tenho aprendido e tem sido maravilhoso e libertador. É não ter nada escondido diante do Senhor. É não ter nada escondido diante de Deus. O Senhor conhece tudo. A gente tenta muitas vezes enganar o Senhor, falar algo, e o Senhor começa a dizer: filho, você quer me enganar? Filho, fale a verdade. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes todas as coisas. Deus, eu não quero que o Senhor mude o meu coração, porque Deus, eu odeio tanto que eu quero continuar odiando. Eu não quero que o Senhor tire esse ódio do meu coração, porque Deus, eu me nutro, eu vivo, eu me alimento desse ódio, Deus. Fala isso, Senhor, fala isso para Ele. Fala isso, continue falando, e o Senhor um dia vai mudar a sua vida. E quando o Senhor mudar, então você vai sentir essa libertação. Enquanto você não perdoar, a porta está aberta. E Satanás continua agindo em sua vida. É por isso que você vive derrotado, e você não sabe. E você vive indo à igreja essa, igreja outra. Você ora para todo mundo, colocar a mão sobre você, orar por você. Você talvez já esteja até enfermo. Você talvez já tenha até um problema de saúde, um problema emocional. Talvez você tenha uma porção de coisa, porque você ainda não perdoou. Então nessa manhã diga: Deus me dê condição. Senhor, eu não queria. Deus, eu tenho vivido em função desse ódio. Deus, eu tenho sido sustentada por esse ódio. Mas nessa manhã, eu quero me arrepender. Eu quero liberar perdão. Quando você libera perdão, você é liberto. E a brecha é fechada. O inimigo é derrotado. A vitória vem. A libertação é uma realidade na sua vida, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu gosto demais desse canto. Eu sou livre. Irmãos, o problema é quando a gente canta. Eu fico sem voz para a noite. Quando eu canto, quando vocês me virem cantar, me manda parar, por favor. Porque quando eu canto esse canto, que eu perco a voz, eu não tenho mais voz para nada. Porque, irmãos, eu tenho vontade para esquecer, eu estou aqui dentro, quer sair para fora. Eu sou livre, eu sou livre. Não há ódio, não há raiva, não há mágoa. Eu sou livre em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Há uma outra brecha que a gente precisa fechar. Brechas que levam à derrota. Nós temos um adversário. Quem é o adversário? E ele anda aonde? Buscando o quê? Quem possa tragar, comer. A quem possa tragar. Como é que ele entra na nossa vida? Através das brechas que nós damos. Nós abrimos a brecha. Uma outra brecha, irmãos. Essa brecha. Oh, meus queridos. Eu tenho trabalhado isso na minha vida. Melhorei bastante. Mas é uma brecha tremenda. Que muitos irmãozinhos e muitas irmãs, você é crente, você é cristão, você é membro de uma igreja, inclusive dessa igreja, mas você tem uma brecha danada. O inimigo faz de você o que ele quer, é só ele tentar você através do seu temperamento. Essa brecha, normalmente, queridos, é uma brecha, é a ausência de domínio próprio, e o problema dessa brecha é o risco, quase sempre, de explosão. Né? Alguém chega, faz um negócio e a gente, o que é que faz? A gente explode. E aí é a brecha. Se eu tiver uma explosão, uma atitude de explosão, como é que depois eu vou pregar o Evangelho? Como é que depois eu vou falar de Jesus com aquela pessoa? Como é que depois eu vou dizer: querido, olha, Jesus te ama. A pessoa diz: me ama coisa nenhuma, aquela coisa toda. Como é que você me ama tendo essa explosão? É falta de domínio próprio. Alguém que tinha essa brecha e precisou e trabalhou muito para fechar essa brecha foi Simão Pedro. Simão Pedro tinha um problema sério, ele era explosivo, ele tinha um temperamento bem explosivo, ele não era fácil não. Então os irmãos lembram quando Jesus está no Getsêmani e quando vem aqueles soldados todos para prender Jesus, está todo mundo vindo para prender Jesus e Pedro está lá, o sangue está fervendo, e ele está olhando para Jesus, ele está dizendo: será que ele vai deixar? E o sangue está fervendo, o sangue vai fervendo, e ele vai, e Jesus fica quieto, e eles começam a se dirigir a Jesus, e ele está pensando: será que ele não vai fazer nada? Será que ele não vai? E ele, quando ele não aguentou mais, ele puxou a espada e cortou a orelha. Eu não queria cortar a orelha não, gente. É que o anjo desviou ali o negócio. O negócio não era cortar a orelha não. Quando Deus jogou a espada, era para pegar no meio e rachar no meio.
Aquele sem vergonha, daquele mal que estava prendendo Jesus. Eu fico esperando, o santo ferveu. Quando o santo começou a ferver, já começou a botar a mão aqui na espada. Aí a mão começou a tremer. Não, nada está acontecendo. E Jesus está lá quieto. E ele vai, não, esse Jesus, nós vamos lá, pegou, só que o anjo desviou. O anjo do Senhor estava lá, desviou, cortou a orelha. Mas eu queria cortar no meio, de cima a baixo. Ele queria sangrar aquele desgraçado. Era isso. Irmãos, é um problema. Então Simão Pedro tinha a espada, desembainhou-a. O texto é muito light, né? O texto é muito clean, muito light, né? Pedro tinha a espada, desembainhou, sorrindo, né? E aí, dá a sua orelhinha aí, dá. Cortou nada disso. Ele estava com uma raiva medonha, ele estava completamente irado, completamente fora de si. Você já viu uma coisa, quando a pessoa fica irada, o semblante muda? Tem gente que parece estar até possessa. E está possessa pelo espírito desse temperamento maligno. É verdade. Então Simão Pedro tirou a espada, desembainhou, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram, maniataram e o levaram preso. Queridos, essa é uma área muito séria. É uma área que acaba com casamentos. Maioria não, mas muitos casamentos que acabam por quê? Por causa do problema com temperamento. Um não aguenta o outro. Eu não aguento esse seu temperamento. Eu não aguento essa pessoa. É difícil você conviver com uma pessoa temperamental, uma pessoa que se irrita com facilidade, uma pessoa que explode o tempo todo. Você fica com medo. Você tem medo de lidar com uma pessoa que é explosiva, que explode. Você nunca sabe se é agora ou depois. Você chega às vezes a uma coisinha de nada, fala, a pessoa aquela explosão e cria uma confusão, e é um problema sério. Há pessoas que são mandadas embora do trabalho por causa do temperamento. Há pessoas que perdem o emprego por causa do temperamento. Há pessoas que perdem o casamento por causa do temperamento. Há pessoas que perdem a amizade por causa do temperamento. Ninguém suporta esse tipo de temperamento. Então, queridos, olha só, o inimigo anda ao redor. O inimigo sabe. O melhor marqueteiro que tem se chama Satanás, o diabo, a fica serpente. Ele é o melhor marqueteiro. Eu ia até dizer uma coisa, mas respeito aos marqueteiros que possivelmente temos aqui, eu não vou falar. Mas o diabo é um bom marqueteiro. Ele sabe de todas as fraquezas. E ele ataca exatamente ali. Então, olha, você que tem pavio curto, ou seja, pavio curto, na verdade, é um eufemismo, até bonitinho, para dizer que você não tem autodomínio. Isso é uma tragédia na vida de um homem, na vida de uma mulher, viu? Aprenda isso nessa manhã. Que você tem é falta de autodomínio. Então, para de falar que você tem sangue quente, que não tem sangue de barata, porque a gente justifica isso de uma forma muito elegante. Não, mas pastor, eu não tenho sangue de barata, eu também não tenho. Já está me irritando. Então, mas a pessoa vem com aquelas coisas: não, eu não tenho sangue de barata, não é, pastor? Eu não levo coisa para casa, não é, pastor? Eu não sou, não sei o quê. Eu não sou. Foi o que Pedro pensou. Mas olha o que o Senhor disse: coloque essa espada na bainha, eu vou beber esse cálice. Aí Pedro deve ter tomado um susto. Eu pensava: mas eu pensei que o senhor era frouxo. Não, Pedro, eu não sou frouxo. Se eu quisesse agora, eu poderia agir dessa forma. Mas eu vou beber esse cálice, Pedro. Aprenda isso, Pedro. Então veja, querido, não é isso não, é falta de domínio próprio. Então aprenda nessa manhã: Senhor, me dê autodomínio, me dê domínio próprio. E, irmãos, para fechar essa brecha, eu preciso aprender a ter uma vida de mansidão. Números 16, 13 e 4, olha o que diz o texto da palavra de Deus: e se congregaram contra Moisés e contra Arão. Esse foi um problema sério que houve quando se levantaram as pessoas da tribo do filho mais velho como é o nome dele? Da tribo o filho mais velho de Jacó.
Então se levantou o poder político, o poder religioso, se levantaram contra Moisés, se levantaram contra Arão, questionaram a autoridade dele. Rúben, os filhos de Rúben, os filhos de Levi, Natã, Coré e Abirão, se levantaram contra Moisés, contra Arão, falaram no meio da congregação: vocês acham os melhores, vocês querem dominar o povo de Deus, e fizeram um reboliço, fizeram um levante, levantaram todo mundo. E aí se congregaram contra Moisés, contra Arão, e lhe disseram: basta-vos, pois, que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Levantaram todos. Agora veja, quando Moisés ouviu isso, o que é que ele fez? Ele caiu sobre o seu rosto. Sabe por quê? Porque Moisés era um homem que tinha uma vida de mansidão, o homem mais manso que havia na face da terra. Se queremos vencer e se queremos pedir ao Senhor: Deus, me dê autodomínio. O autodomínio vem através de uma vida de mansidão. Você precisa ser um homem manso. Você precisa ser uma mulher mansa. Para de justificar. Para de falar que você não tem pavio curto. Para de falar que você não tem sangue de barata. Para de falar que você não leva desaforo para casa. Isso aí são subsídios de Satanás que ele deu para você, para continuar derrotando você. Você ainda não percebeu isso, não? Você ainda não percebeu que isso é torpedo do inferno que chega no seu WhatsApp para você continuar bravo do jeito que você é, para você continuar fazendo o que você faz, para que você, ao invés de ganhar vidas, afaste as pessoas, para que o seu testemunho seja péssimo e você não leve uma alma ao Senhor Jesus Cristo, para que na sua família todos critiquem você e você é o único crente da família, para que a sua esposa nunca se converta, seu marido nunca se converta, porque olhando para você, para o seu testemunho, ele nunca vai tomar uma decisão. Então peço ao Senhor nessa manhã: Deus, me faça ser manso. Senhor, me dê autodomínio. A pessoa mansa é a pessoa que tem o autodomínio do Espírito Santo de Deus. Ele reage no tempo de Deus, ele reage à maneira de Deus. O inimigo coloca isso na nossa mente: não, eu não tenho sangue de barata, eu não tenho sangue de barata, não, eu não levo desaforo para casa, não. Ah, pastor, mas peraí, o meu pavio é muito curto. Peça a Deus para acrescentar pavio nesse negócio aí. Peça a Deus: Senhor, aumenta o meu pavio, porque eu está curto demais. E o Espírito Santo de Deus vai aumentar o seu pavio. O Espírito Santo de Deus vai tirar todo o sangue de barata de você. O Espírito Santo de Deus vai dar a você uma vida mansa para a glória do Senhor Jesus Cristo. E a sua vida será uma vida abençoadora. E Deus te usará muito mais. Sabe por que Deus não está usando você? Posso falar? Por causa desse seu temperamento. Porque quando as pessoas te veem, elas fogem de você. Uma vez eu ouvi o testemunho de um irmão. Esse irmão havia sido um alto executivo de uma grande empresa durante muitos anos. E ele fez uma festa de despedida, chamou todos os funcionários, e ele falou assim: pois é, vamos pedir vocês, quero agradecer, eu sempre fui o chefe maravilhoso para vocês, sempre fui, e assim fez. Aí ela acabou de falar, alguém pediu a palavra assim: você não foi nunca nada disso. Você foi um péssimo chefe. Ninguém aqui te suporta. E nós estamos dando graças a Deus porque você se aposentou. Agora a pessoa podia falar que eu não tinha mais a caneta na mão. Muitas vezes a nossa vida temperamental, o nosso temperamento faz um estrago danado. Onde a gente vive, as pessoas fogem da gente. As pessoas não suportam porque a gente está num cargo mais elevado, mas tadinho quem está abaixo da gente. A gente espezinha, a gente grita, a gente perde as estribeiras e depois domingo está ali na igreja levantando a mãozinha como se fora a pessoa mais mansa do mundo. Não, queridos, é no dia a dia. É no dia a dia. Um dia cheguei na garagem, o carro tinha lá não era tão grande uma amassada. Eu disse: quem fez essa amassada? Aí chega o coitado do Heraldo, todo tremendo: fui eu, pastor, fui eu, pastor. Aí eu contei até 10, pedi ao Espírito Santo para falar. Eu disse: mas Heraldo, você precisa ter cuidado, filho. Olha só, eu não vou falar para o síndico, eu não vou exigir que você pague coisa nenhuma, mas Heraldo, você precisa ter mais cuidado. Tenha cuidado. Pode deixar, pastor. Agora eu posso largar o carro na mão dele tranquilamente. É o único que ele não vai ralar na parede. Os outros todos ele vai ralar. O meu ele não vai ralar. Eu podia ter estourado. Eu podia ter falado: eu vou denunciar você, eu vou pedir para tirar você daqui, eu vou fazer acontecer. E o pobrezinho do Heraldo fica mal olhando para mim.
E cara baixada, é isso mesmo, e pensando dentro de mim, pastor, hein? Se não fosse, né? E o Heraldo pensando assim, se me convidar para ir na igreja dele, eu não vou nunca, não. Se me convidar para aceitar o Jesus dele, eu não quero, não. Nesta manhã, você que tem pavio gordo, você que não tem sangue de barata, você que não leva desaforo para casa, precisa pedir ao Senhor, Senhor, faça de mim uma pessoa mansa. Uma pessoa mansa não é uma pessoa tola, não. Uma pessoa mansa não é uma pessoa boa, não. Quando Moisés caiu sobre o rosto, não é que Moisés estava com medo, não. Não é que Moisés era covarde, não. É que Moisés sabia que a vingança vem do Senhor. Ele entregava a sua vida e o seu ministério ao Senhor. E foi Deus quem fez a obra na sua vida. Estamos caminhando para o final. Tem só mais duas, rapidinho. Brechas em nossa vida que sempre levam à derrota. Essa é uma outra brecha que hoje está levando tanta gente à derrota. Gente, olha para isso aí, pensa, medita. Por favor, pensa nisso. Brecha na área sexual. Que brechas são essas? Cadê o negócio aqui? Daqui a pouco eu arrebento esse negócio. Brecha na área sexual. É você se permitir. Veja bem o que está escrito aí. Isso passa tão rápido que a gente não vê. Se permitir, entenda isso. Sou eu que me permito dominar pela concupiscência. É desejo incontrolável dos olhos e o desejo da carne. Irmãos, isso hoje está acabando com a vida de tanta gente. A internet, concupiscência dos olhos, relacionamentos que não agradam ao Senhor, seja adultério, seja fornicação, seja pessoas que procuram prostitutas virtuais ou não virtuais. Isso hoje é um problema sério que está acontecendo, é uma brecha terrível. Irmãos, é uma brecha. E eu quero dizer para vocês com muita tranquilidade, é brecha mesmo, é brecha. Eu, por exemplo, essas fotos estão aí, essas fotos eu procuro essas fotos, né? Eu vou procurando, eu boto lá o nome e coisas. Quando eu vou às vezes procurar fotos, aparece tudo. Inclusive essas que vocês estão imaginando. Elas aparecem lá. E eu preciso pedir ao Senhor. Que eu não me permita ser dominado por essa concupiscência. É uma luta, eu sei que é uma luta. Irmãos, aqui na Zona Sul especialmente, as pessoas, vocês sabem, elas não se vestem. Tem muito calor, né? É interessante, você vai, por exemplo, no verão não, mas no inverno você vai para um outro lugar, as pessoas estão vestidas. Dia desse eu fui com lá no shopping, e eu fiquei olhando umas roupas e eu disse, cadê o tecido dessa roupa? Você não tem tecido nenhum. Como é que eu vou pagar por uma roupa que não tem tecido? Não posso. Como é que eu posso pagar um negócio desse, né? Então hoje, irmãos, veja a concupiscência. Por quê? O diabo é o melhor tipo ele sabe de Deus, marqueteiro. O que é que o marketing explora? O marketing, as pessoas que trabalham com marketing, especialmente quem não é crente no Senhor Jesus, ele sabe que existe uma reação. Então sempre se coloca alguém, não é? Uma mulher nua, não é? Eu tenho achado muito interessante dizer, vocês já devem ter visto essa propaganda que tem aí da cerveja, como é? O verão, aquele negócio do verão. É interessante, por que cerveja está sempre ligada a uma mulher bonita, etc. e tal? É para você consumir aquilo, porque na verdade aquilo vem à sua mente e você consome. O problema todo é que você não consome só a cerveja, né? Você quer consumir também a pessoa que serve, e aí vem concupiscência da carne, e aí começam tantos problemas. O inimigo sabe disso, ele tenta de todas as formas, e há tantas pessoas, irmãos, que estão se permitindo dominar pela concupiscência dos olhos e da carne. Esse é um dos textos mais tristes. Irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sou apaixonado por Davi. Quanto mais eu leio sobre Davi, mais eu me impressiono com a vida desse homem. Mas aconteceu que numa tarde Davi se levantou e do seu leito andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e essa mulher era muito formosa à vista,
E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia ou da sua menstruação. Então voltou ela para a sua casa, e a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Às vezes eu fico lendo esse texto e fico imaginando o seguinte: foi a primeira fotografia de mulher nua que ele viu. E ele caiu. E a gente hoje vê centenas de fotos destas em todos os lugares. E a gente precisa pedir ao Senhor que nos ajude a resistir. Quando Davi olhou, ele... Agora, olha que interessante. Ele mandou indagar quem era aquela mulher. E aí disseram para ele que era quem? Quem era Urias? Era comandante do exército dele. Ele conhecia. Vocês percebem? A coisa é mais séria. A coisa é séria. Quem é essa mulher? Não é? Mesmo que fosse qualquer outro, não é? Mas disseram para ele: olha, essa mulher ela é a esposa de fulano. É mulher de Urias era o comandante dele, do exército dele. Várias vezes Urias tinha dado a vida para Davi. Várias vezes Urias tinha combatido as batalhas de Davi. Olha que coisa tremenda. Mas o que é que aconteceu aqui? O que aconteceu é que Davi foi dominado. Ele se deixou dominar pela concupiscência dos olhos. Ele olhou, ele perguntou, ele visualizou, ele se deixou levar e ele trouxe para o palácio. E ele se deitou com essa mulher. É assim que as coisas acontecem. Começa com a concupiscência dos olhos, o desejo. Você olha, você cobiça. Você olha, você cobiça. Nós vivemos uma sociedade que instiga a cobiça, gente. Não há ninguém aqui nessa manhã que não cobice. Vocês estão me ouvindo? Não há ninguém aqui nessa manhã que não cobice, porque nós vivemos numa sociedade que ela instiga a cobiça mais e mais e mais. Ela eleva a cobiça a níveis insuportáveis. Nós vivemos numa sociedade que nos leva a cobiçar tudo, e a gente cobiça tudo o que a gente possa cobiçar. Irmãos, o que é ficar vendo vitrine? É cobiça o tempo todo. E a gente cobiça isso, e cobiça aquilo, e cobiça aquilo outro, e cobiça. Eu vou para o shopping, eu vou colocar uma venda nos olhos da minha mulher. Nos meus não precisa tanto, tá preciso. E ela bota no meu. E a gente vai andar assim, os dois por aquele caminhozinho lá de deficiente visual. E aí, tá vendo uma coisa? Não, eu também não. Então vamos embora. A gente sabe andar de venda nos olhos. Irmãos, dá para ir à praia? Homens, dá para ir à praia? Dá para ir à praia sem cobiçar? Não responda. Dá para ir à praia sem cobiçar? Não dá. Não dá para ir à praia sem cobiçar. Não dá. Aliás, você deve estar me olhando e dizer assim: mas pastor, não precisa nem ir à praia. É verdade. Não dá. Nós estamos sendo submetidos a níveis de cobiça que estão além da nossa capacidade. E não é só pessoas que a gente cobiça, não. Vocês já viram como é o lançamento de um carro? Vocês já viram como é que se lança um carro? Tudo aquilo que envolve o lançamento de um carro parece um Deus. E aquela coisa toda, e fumaça, e aí surge aquele carro, e todo mundo vem olhar, e todo mundo cobiça, e todo mundo deseja. Você já viu como é que é lançado um iPhone, um iPad, um iPod? Você já viu como é que todas essas coisas são lançadas nos dias de hoje? Irmãos, isso é estratégia de mercado. Tem gente estudando, eles ficam estudando o quê? Como despertar a cobiça para que o povo compre sem poder. É despertar a cobiça para que você compre. Meu irmão, você não precisa do iPhone 7, nem do 9, nem do 10, porque você nem entende o que você já tem lá na gaveta. Você não sabe mexer naquele negócio, mas você já está cobiçando. Porque nós vivemos numa sociedade que gera mais cobiça.
Por que aparece? O que é o desfile de moda? É para que as pessoas cobicem. O que é todas aquelas propagandas? É para gerar necessidade? Não. Alguém tem mais necessidade de roupa? Alguém tem mais necessidade de alguma coisa? Não. É para despertar a cobiça. A cobiça. Nós hoje estamos cheios desse pecado aí, desse negócio da cobiça. Como é que se vence esse negócio? Tapar com vida de pureza. Nós precisamos pedir ao Senhor. Olha o que diz lá a palavra de Deus, Filipenses 4:8. Anote esse texto. Leia esse texto, todo dia mantenha esse texto ao alcance. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Precisamos ter a nossa mente cheia de tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. É nisso que eu preciso pensar, é nisso que a minha mente precisa estar colocada. Eu preciso pedir ao Senhor que traga um banho de pureza, um batismo de pureza sobre a minha mente, sobre a minha vida. Senhor, eu quero ser puro diante do Senhor. Pai, me livre dessa cobiça. Precisamos pedir isso ao Senhor, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde. Cada um de nós cobiça em alguma área da sua vida. Peça a Deus nessa noite: Senhor, eu quero fechar essa brecha. Eu não quero mais viver por aí olhando, cobiçando, desejando. Senhor, eu quero ser puro diante do Senhor. Eu quero desejar o Senhor na minha vida. E finalmente, outra brecha que nos leva muitas vezes à derrota é essa brecha na área espiritual. Brechas na área espiritual. Nós damos muita brecha nessa área espiritual. Sabe como? São brechas, são atitudes de rebeldia em relação à palavra, em relação à obra do Senhor. Desobediência à palavra de Deus. Rebelar contra a palavra do Senhor. Deixar de fazer a obra do Senhor. Fazer a obra do Senhor com deficiência. É rebeldia espiritual. E essa é uma brecha que o inimigo encontra na minha vida. E ele entra por aí e ele começa a me destruir. E para que nós possamos fechar essa brecha, nós precisamos olhar para essas pessoas aqui que deram brecha. Eu fico impressionado. Os filhos de Arão. Arão era sumo sacerdote. Havia os sacerdotes. Todos os filhos de Arão eram sacerdotes. Os demais filhos dos outros eram levitas. Os sacerdotes eram aqueles que cuidavam do templo, eram aqueles que cuidavam dos sacrifícios. Os sacerdotes eram os intermediários entre Deus e o homem. O sumo sacerdote, o principal sacerdote, era sempre da família de Arão. Então Arão era o sumo sacerdote. Ele tinha 2 filhos, criados por ele no santuário, criados por ele ali, fazendo os sacrifícios, colocando os pães da proposição, acendendo as velas do candelabro, estando ali naquele contexto santo, sagrado. Agora veja, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Irmãos, essa expressão, atente nessa expressão, eles morreram perante o Senhor. Eles morreram servindo ao Senhor. Eles morreram com incensário na mão. Eles morreram servindo ao Senhor. Sabe por quê? Porque eles foram rebeldes. Porque eles fizeram a obra do Senhor de uma forma rebelde. Eles foram desobedientes. Isso não era permitido. Irmãos, a desobediência é rebeldia. É rebeldia contra o Senhor. Isso é brecha espiritual. A desobediência, a rebeldia. Quantos crentes hoje em dia, desobedientes, rebeldes, crentes que dizem: a vida é minha, ninguém tem nada a ver comigo. Não, quem é o pastor para fazer esse negócio? Que pastorzinho é esse? A minha vida é minha, eu faço o que eu quero com a minha vida. Irmãos, essas pessoas são Nadabs e Abiús. Os Nadabs e os Abiús estão no nosso meio. Tem no nosso meio Nadab e Abiú. É a pessoa que faz o que ela quer, do jeito que ela quer. Ela não aceita a recomendação de ninguém, não. Ela faz do jeito que era. Quantas vezes Arão deve ter dito: filhos,
olha só, existe aqui um incenso especial, feito dessa forma, foi assim que Deus mandou. Os ingredientes desse incenso são estes. É esse incenso, nós só podemos colocar esse fogo santo no incensário. Vocês entenderam? Esse fogo santo aqui não pode ser usado para mais nada. Foi assim que Deus falou, é vontade de Deus. Mas sabe, percebe? Vontade de Deus, coisa nenhuma. Eu faço o que eu quero. E ficar fazendo o que Deus quer. Quem é que mandou? Eu faço o que eu quero. E eles foram diante do Senhor com um fogo estranho. E aí o que aconteceu? Saiu fogo do altar e o fogo os matou. Cuidado, querido. Porque se você for Nadab e Abiú, o fogo do Senhor vai te consumir. Então nessa noite você precisa pensar direitinho se você está sendo obediente ou rebelde, se você está fazendo a obra do Senhor de forma agradável ou se você está fazendo a obra do Senhor de qualquer forma. Pense nisso. Meu irmão, é brecha na área espiritual que nós damos. Queremos fazer do nosso jeito, nos rebelamos contra tudo, contra todos, nos falta submissão, como faltou a esses moços aí. E isso é fechado com uma vida comprometida diante do Senhor, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Irmão, não obedeça a mim, ok? Mas obedeça ao Senhor. Não obedeça à liderança dessa igreja, mas obedeça ao Senhor. É coisa séria servir ao Senhor. É coisa séria servir. Pense nisso nessa manhã. Você não serve a pessoas, você serve ao Senhor. Então, querido, nessa manhã, peça a Deus, Senhor, fecha essa brecha. Senhor, eu tenho dado brecha, eu tenho desobedecido. Senhor, eu tenho sido rebelde, eu tenho feito as coisas do meu jeito, eu não aceito o conselho de ninguém, eu me rebelo contra todo mundo, eu quero fazer o que eu quero. E foi o que Nadab e Abiú fizeram, e aconteceu o que aconteceu. Queridos, existem brechas em nossas vidas que sempre nos levam à derrota. Uma brecha na área, outra brecha na área emocional, as nossas emoções, ódios e mágoas. Outra brecha na área temperamental, falta de domínio próprio. Outra brecha na área cobiça e relacionamento aos outros. E outra brecha na área espiritual. Então peça ao Senhor para revelar se existe alguma brecha em sua vida que pode ou está levando você à derrota. Peça a Deus nessa manhã. Peça ao Espírito Santo, Senhor, me revele se há alguma brecha na minha vida que está me levando à derrota. Faça um propósito diante de Deus de fechar agora alguma brecha revelada pelo Senhor. E saia daqui para viver uma vida de liberdade, de santidade, que glorifique verdadeiramente o nome do Senhor. Que nesta noite o inimigo seja colocado para longe das nossas vidas. Que o inimigo não nos roube mais a liberdade em Cristo. Que o inimigo não nos roube mais uma vida de santidade. E que nós possamos viver para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Que louvor vai ter louvor a seguir. Vocês já podem ficar aí posicionados. Assim que terminar a oração, vocês já podem louvar ao Senhor. E nós vamos orar ao Senhor nosso. Eu vou pedir que você curve a sua cabeça agora, você feche os seus olhos. E eu vou pedir ao Senhor que revele, que o Senhor traga agora espírito de revelação sobre essa congregação. Que o Senhor revele a você, a mim, se existe alguma brecha que precisa ser fechada. E eu creio que nesse momento, nesta manhã, o Espírito do Senhor que está aqui, Ele vai revelar a mim e a você se existe alguma brecha que precisa agora ser fechada. E se o Espírito Santo revelar, que você possa então fazer uma oração e pedir ao Senhor para fechar essa brecha. Curve a sua cabeça e vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta manhã, porque fomos tão ricamente abençoados. Senhor, todo o culto nos abençoou. E agora nós pedimos ao Senhor, aprendemos que temos um adversário, aprendemos que esse adversário é Satanás, é o diabo, aprendemos, ó Deus, que ele anda ao nosso derredor em busca de brechas, para, Senhor, nos fazer derrotar. Por isso agora, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Teu Santo Espírito visite cada irmão aqui presente. E se porventura, Deus, houver alguma brecha ou algumas brechas que nós estejamos dando, que o Senhor venha agora trazer revelação. Que
Que o Senhor, ó Deus, me revele também, Pai, se há alguma brecha na minha vida que precisa ser fechada. Pai, se o inimigo está encontrando portas abertas na minha vida, Senhor, me ajude a identificá-las e me ajude a fechá-las, para que eu tenha também uma vida de liberdade, santidade, que uma vida que agrade ao Senhor. Pai, nós não queremos envergonhar o Teu nome, nós não queremos dar mau testemunho, nós não queremos fazer como Nadab e Abiú. Os homens vieram a profanar o nome do Senhor por causa do seu testemunho. Pai, queremos ter um testemunho que abençoe, um testemunho que glorifique o nome de Jesus. Por isso, Deus, agora em nome de Jesus eu peço que o Senhor traga o espírito de revelação na revelação. E que o Senhor agora fale com o meu irmão, com a minha irmã, com o jovem, a jovem, adolescente, quem for, que o Senhor revele agora. Ó Deus, revele a brecha. Revele em nome do Senhor Jesus. Pai, traga a revelação. Senhor, em nome de Jesus eu peço que o Senhor traga esta revelação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Pai, eu lhe peço que o Senhor nos ajude a fechar estas brechas. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada um possa fechar a brecha e que saiamos daqui com brechas fechadas e que o inimigo continue rodando, mas que ele não encontre a quem possa tragar. Que nenhum de nós aqui nessa manhã seja tragado pelo diabo. Mas Deus, que nós possamos estar seguros no Senhor Jesus Cristo. Senhor, que possamos estar escondidos no sangue de Jesus. Que o Teu sangue possa agora, Senhor, tapar toda a brecha. Espírito Santo de Deus, venha com o sangue de Jesus tapar toda a brecha, Senhor. Seja ela na área material, seja ela na área emocional. Senhor, que cada um libere perdão agora. Oh, Deus querido, se é na área temperamental, Deus, nos dê domínio próprio, mansidão. Senhor, faça de mim, faça de cada um de nós pessoas mansas, com autodomínio, Senhor, para vivermos uma vida para a glória do Teu nome. Se é na área sexual, Deus, se é cobiça, oh Deus, venha agora, Senhor, nos dá condição de vencer, de superar. Lava a nossa mente, lava nossos olhos, lava nosso coração, lava nossos desejos. Senhor, se é na área espiritual, Pai querido, nos livre, nos liberte agora, Senhor, de toda a rebeldia, de desobediência. Oh Senhor, que andemos verdadeiramente com o Senhor. É a minha oração, é a minha petição, no nome santo de Jesus. Pai, leve-nos em paz, abençoe o restante deste dia, abençoe o culto logo mais, quando o Senhor vai continuar nos falando. É a minha oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus oramos, e todo o povo de Deus disse? Amém. Todo o povo de Deus disse? Amém. Todo o povo de Deus disse? Amém. Amém, e amém, e amém. Podem sentar, queridos, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ouça esta canção que o Senhor preparou para você. Tem almoço, viu, gente? Então não sai não. Vai para o terceiro andar, tem almoço perto, tem um almoço gostoso lá esperando vocês. Eu não sabia, irmãos. Eu preguei correndo. Se eu soubesse, eu queria pregar tudo. Deus abençoe. Lá no terceiro andar tem um almoço gostoso aguardando você. Que Deus te abençoe. Eu preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui,